Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa. Olha só, deshospitalização. Quem já ouviu falar essa palavra grande, né? Essa palavra diferente. Sabem o que é? Tem pessoas que têm doenças crônicas, acabam ficando por tempos, às vezes passa de ano no hospital, quando poderiam ficar na sua casa. E para isso tem que ter um serviço organizado, grande, complexo, que é o Home Care. E um pilar do Home Care é você ter os equipamentos para esses pacientes quando eles são respiratórios, né? Eu estou aqui com a Aline, ela é fisioterapeuta, ela é da empresa Fisiodom, né? E presta esse serviço e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, para a gente tentar mostrar que não é tão complexo assim e que é possível. Então, obrigado, Aline, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. Aceitar nosso convite. E deixa eu te perguntar, dá para tirar uma pessoa do hospital, então, uma pessoa que está com traqueostomia, respirando com aparelho e colocar em casa? Como é que funciona? Explica para a gente como é que funciona isso. Obrigada, Dr. Roberto, pelo convite. É um prazer, né, estar aqui falando sobre um assunto que é tão discutido entre os profissionais de saúde, mas que ainda é muito pouco conversado. É possível sim, e eu acho que é um dever nosso, dos profissionais de saúde, estarem proporcionando uma qualidade de vida para os pacientes. O paciente, quando ele interna, às vezes é um paciente crônico, principalmente um paciente neuromuscular, ele vai para uma UTI, ele acaba sendo traqueostomizado, às vezes ele acaba ficando meses dentro de uma UTI, precisando de um suporte ventilatório, né, de um ventilador. Aí vem a pergunta, meu Deus, a gente precisa ficar no hospital para isso? Não, hoje em dia não. Antigamente, há muitos anos atrás, era ainda um mito, era ainda uma preocupação levar esse paciente para casa. Porque os aparelhos eram só hospitalares, isso, né? Antigamente não tinha equipamentos de home care de domicílio. Graças a Deus a tecnologia está aí, veio para nos auxiliar, para nos ajudar, para proporcionar isso ao paciente e aos familiares, porque uma vida de hospital não é fácil para ninguém, né? Então, o objetivo é esse paciente que é crônico, que está estabilizado, que está no hospital apenas para receber o suporte ventilatório, ele tem toda a condição de ir para casa. Hoje os equipamentos eles são super modernos, eles são super equipados, a gente consegue até monitorar o paciente à distância, o paciente em ventilação, para estar prevenindo algum tipo de problema. São muito fáceis de manusear, então não é nem um bicho de 7 cabeças. Tanto a fisioterapeuta, os técnicos, até mesmo alguns familiares conseguem manusear o equipamento. Então, hoje em dia, é claro que esse paciente ele tem que ter todo um suporte no domicílio, como o doutor falou, ele tem que ter um home care, né, que cuida desse paciente, ou até mesmo de familiares que estão preparados, que são treinados e preparados para cuidar desse paciente no domicílio. Mas é possível sim, e eu acho que é um dever de toda a equipe estar proporcionando isso ao paciente. Porque tem uma linha divisória aí que é a seguinte, né? Eu estudei um pouco e trabalho com isso agora também, né? Que é o paciente grave, as pessoas acham que ele não pode ir para casa. Pode. O que não pode é o paciente instável. Isso. Né? Como é que é essa diferença, então? Então, o paciente que está estável, que a gente chama, é aquele paciente que já está com os parâmetros da ventilação todos regulados, acompanhado pela fisioterapeuta e o médico do hospital. Esse paciente ele não tem mais nenhuma descompensação, os parâmetros já foram totalmente regulados no equipamento. Esse paciente ele não tem mais crises crônicas, ou ele não precisa de um suporte de oxigênio muito alto, né, que a gente chama. Esse paciente também, toda a parte de medicação e controle, ele tem que estar estabilizado, então não é um paciente crítico,
Não é aquele paciente que chegou no hospital descompensado e daí vamos tirar ele da UTI porque precisamos levar ele para casa. Geralmente, a instalação do equipamento ela é feita no hospital. O mesmo equipamento que o paciente vai para o domicílio, ele é feito no hospital. Uma adaptação. Isso, é uma adaptação do paciente. O paciente, depois que é colocado o equipamento que vai ser o dele no domicílio, ele fica aí 48 horas com o equipamento dentro do hospital para ser monitorado, para estar todo mundo ali. Ok, o paciente ficou bem, estabilizou, a gente pode programar a alta desse paciente para o domicílio. Então, é tudo feito com muito cuidado, com muita responsabilidade de toda a equipe, né? Então, por isso que é muito importante a avaliação de cada paciente, tanto da equipe médica como da equipe fisioterapêutica. Para estabelecer os parâmetros. Isso, para avaliar se aquele paciente é candidato para voltar para o domicílio. Tá. E agora me diz uma coisa, os aparelhos são todos iguais ou nós temos aí um Fusquinha, uma Mercedes, como é que é? Temos. Temos sim, né? Aí também. Como todo lugar, a gente tem bastante diferença entre equipamentos e equipamentos, e essa é a principal dúvida, tanto da equipe médica quanto da equipe que atende o paciente, de qual equipamento usar para qual paciente. O mais simples. Isso, a gente pode usar para um paciente que não é traqueostomizado, um paciente, por exemplo, um DPOC, um paciente cardiopata que precisa de um suporte ventilatório. A gente parte para um BiPAP, que a gente chama, né? Que é um bilevel, é um equipamento com 2 pressões para dar um suporte para ele. Às vezes só noturno, esse paciente precisa só desse equipamento noturno. Ah, Aline, mas o paciente é traqueostomizado, por exemplo, um paciente com ELA, né, que é a doença que a gente ouve frequentemente, é um paciente traqueostomizado que precisa do suporte ventilatório por 24 horas. Aí a gente já sai de um BiPAP, já vai para um ventilador, que é uma Ferrari, né? A gente já vai para a Ferrari, que é um ventilador domiciliar, onde a gente consegue garantir um modo de ventilação que, se o paciente parar, o equipamento faz. Ele tem baterias internas de até 8 horas, então dá uma qualidade de vida para o paciente, levar ele para passear, levar ele para o shopping. Eu tenho muitas crianças que vão até o Beto Carreiro, por exemplo, com o ventilador. São ventiladas, traqueostomizadas 24 horas, mas vão passear no Beto Carreiro. Olha aí. Ou vão para a praia. E que são, na prática, é o Philips, né? O Trilogy. Isso, ou da ResMed. Que é o Astral. Que é o Astral. Isso, praticamente a gente tem 2 empresas no Brasil que fabricam esse tipo de equipamento, que é a ResMed e Philips, as duas com excelente qualidade, excelente suporte também da equipe, tanto da ResMed quanto da Philips. Então, cada paciente a gente avalia, cada paciente é diferente do outro, nenhum paciente é igual ao outro. Então, tem toda uma avaliação para identificar qual é o melhor equipamento a gente vai poder colocar no paciente. E nós falamos um pouquinho do BiPAP, aí de um ventilador mecânico mesmo para ventilação contínua, né? E o CPAP? O CPAP ele é usado para pacientes com apneia do sono. Então, aquele paciente que ronca, aquele paciente que acorda cansado, aquele paciente que acorda estressado, que dorme em qualquer lugar, né? Às vezes dirigindo ou até mesmo numa reunião. Esse paciente ele tem apneia do sono. Essa apneia ela é corrigida através do CPAP, né? Que ele usa à noite, daí? Isso, ele usa à noite ou quando ele vai dormir, né? À noite ou aquele soninho da tarde também seria interessante utilizar, porque cada vez que ele dorme ele faz apneia. Então o CPAP é um equipamento para tratar a apneia do sono. Especificamente? Isso. Tá. E aí os ventiladores já começam no BiPAP, que é o que você falou mais para quem tem uma deficiência tipo DBPOC, né? Isso. Uma esclerose lateral antes da traqueostomia, um início, quando é diagnosticada. Mas quando ainda não precisou fazer a traque. Isso. E aí, o ventilador é para aquele paciente já que necessita do suporte 24 horas e que é traqueostomizado. Ok. Nosso tempo aqui vai rápido, né? Nós agradecemos a Aline. Obrigada. Ela que é a diretora da Fisiodom, né? Da empresa que presta, é uma fisioterapeuta, mas que não trabalha necessariamente ali
com a fisioterapia, mas com esse suporte que é fundamental à vida, por sinal. Obrigado, Aline. Obrigada, doutor. E obrigado a você que sempre está nos acompanhando aí. Um abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.